Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho das férias coletivas que o Corinthians se encontra desde o dia 13 de junho até dia 28 de junho. Parada coletiva para o Super Mundial de Clubes. Corinthians, após retornar das férias, vai fazer uma preparação especial para jogar contra o Red Bull Bragantino dia 13 de julho pela 13ª rodada do Brasileirão na Neoquímica Arena, e uma preparação mais do que especial que será para enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um encontro inédito. A FIFA acabou aí definindo as datas e a localidade do jogo. O primeiro jogo será na Neoquímica Arena, dia 30 de julho, às 21h30. E o segundo jogo será na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, dia 6 de agosto, às 21h30. Quem passar para as quartas de finais leva aí 4.700.000. Então, um jogo difícil, onde tem um Palmeiras aí muito forte, um Palmeiras com grandes contratações na temporada 2025, disputando aí o Super Mundial e muito bem, praticamente classificado. Corinthians terá muita dificuldade, porque o time do Corinthians é um time mediano, né? Precisa de reforçar, porém o Corinthians está sem dinheiro. Na verdade, na minha modesta opinião, eu acho que o Corinthians teria que fazer uma reformulação completa nesse grupo que nós temos hoje. Acho que o Corinthians tem muitos jogadores que não têm capacidade técnica para vestir o manto sagrado do timão, e por isso há uma necessidade de reformulação. Corinthians está no mercado, tem muitas especulações, né? Outros são negociações. Por exemplo, o Corinthians está negociando 5 lateral direito, Davi Pastor, né? Que joga no Farense de Portugal. O Farense acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do time de Portugal. E o Corinthians está negociando, está com essa negociação avançada já tem aí algum tempo. Na verdade, eu acho que o Corinthians, mais uma vez, lá vai fazer uma contratação errada. Mateuzinho já é fraco como lateral direito do Corinthians. Léo Maná, fraco. Léo Maná vai ganhar até rodagem, vai sair. E Pastor vai chegar? Não resolveria o problema do Corinthians. Outro jogador que o Corinthians está com as tratativas aí é Biel, atacante de velocidade, joga pela direita, joga pela esquerda, né? Joga no Sport de Portugal. Então, um cara que o Corinthians não tem hoje, porque os atacantes do Corinthians, eles são técnicos. Tanto o Romero quanto o Thales Magno são jogadores técnicos, não são jogador para quebrar a linha. Jogador que pega, dribla em velocidade e faz a infiltração. O Corinthians hoje não tem esse ataque com essa velocidade. Então, por isso o Corinthians tem muita dificuldade de fazer infiltração, de passar, né? Por isso que tem essa dificuldade, porque não tem um jogador com essas características. E essas características que o Corinthians está buscando. Isso não quer dizer que esse seria o jogador do Corinthians. E eu acho que não. Acho que o Biel é um jogador tecnicamente fraco. Jogou no Grêmio, não resolveu nada. Era reserva de Ferreirinha. Então, fraco demais. As características é dessa maneira que o jogador tem. Porém, para mim não é esse jogador. Fraquíssimo. Outro jogador que o Corinthians está aí tratando com seus empresários é Ronald. O Timão aí está negociando, né? Segundo as informações, a negociação está avançada. Mas tem concorrência com o Santos, com o Vasco, né? Hoje, o jogador joga no Championship. Detalhe, o Championship só aceita vender o jogador. E como o Corinthians vai contratar? O Corinthians não tem dinheiro. Então é impossível o Corinthians fazer grandes contratações nessa janela. Olha, os 3 nomes que eu falei aqui, muita gente nem conhece. Eu sou sincero,
Eu sou corintiano, mas eu só conheço esse jogador por vídeo, entendeu? E pelo que eu vi fazer nos vídeos, né, são fracos tecnicamente. Não são jogadores para vestir o manto do Corinthians, nem para compor o grupo, tá? Nem o lateral Davi Pastor, nem o Biel, nem o Ronald. Para mim são jogadores para jogar em time pequeno, não para jogar no time da grandeza do Corinthians. E o Corinthians tem vários atletas que vai deixar o Corinthians. O Corinthians precisa fazer uma reformulação. Diego Palácio chegou no Corinthians há quanto tempo, não faz nada. Não tem feito nada. Ainda bem que apareceram alguns times aí que estão interessados, né? 4 clubes estão interessados no jogador. 2 é da Major League Soccer, né? Dos Estados Unidos. De lá que ele veio mesmo, entendeu? E o outro é um time do México e um time brasileiro. Mas ainda não foi oficializado nenhuma proposta. Apenas especulações. Apenas os empresários estudando essa possibilidade. Então, sinceramente, acho que deveria ter saído faz tempo. Nem deveria ter contratado o Diego Palácio. Um jogador que ganha mais de 600 mil reais no Corinthians por mês, cara. Não joga nada. Não conseguiu performar com o Antônio Oliveira. Não conseguiu performar com o Ramon Dias, com o Mano Menezes, com o Dorival Júnior, né? É um jogador fraco. E ganha um absurdo. Chegou no Corinthians, fez apenas um jogo, né, completinho. Depois ficou lesionado, passou por cirurgia. Depois fez uma cirurgia de reconstrução de cirurgia. Então, um jogador que, infelizmente, no Corinthians não conseguiu performar. E eu acredito que outros jogadores deverão deixar o Corinthians. Por exemplo, aí, Léo Maná, né, Charles, Donelli, Kaká, Félix Torres, Hugo, né, Maicon, Thales Magno, Hector Hernandes, né, Romero, todos os jogadores deveriam deixar o Corinthians. Por quê? Não tem condições de jogar no Corinthians, gente. Pelo amor de Deus, como é que você quer ser, né, um campeão do mundo com Romero no ataque e Thales Magno? Sem chance nenhuma, zero chance. Ainda bem que já alguns jogadores já deixaram o Corinthians, que foi o caso de Fagner, Pedro Raul, Alex Santana, né, Pedro Henrique, Giovani recentemente deixou o Corinthians, né? Enquanto o Corinthians tiver esses pés de rato, né, o Corinthians não consegue, né, disputar aí uma competição como aí o Mundial de Clubes. Olha para você ver a qualidade desse Mundial de Clubes. Muita gente eu vi falando, tirando o saldo dos brasileiros, os brasileiros estão arrebentando com os europeus. Os brasileiros estão arrebentando com os europeus. Olha o que o Fluminense fez ontem. Praticamente os 4 times brasileiros já estão classificados e tem mais uma rodada ainda. Tanto o Botafogo, quanto o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense. E ainda tem mais uma rodada para garantir essa classificação. Corinthians, como é que você quer que o Corinthians entre numa competição dessa, com esse jogador que eu estou falando que está lá no Corinthians? Com esse jogador que pode chegar ao Corinthians? É chance zero, cara. É chance zero. É uma competição onde só tá os melhores. E o Corinthians hoje, infelizmente, é dura a realidade. Mas o Corinthians hoje não faz parte dos melhores pelo elenco que tem. Um elenco inqualificado. E aí o Corinthians quer liberar, já tem uma lista de jogadores, a maioria que eu falei vai pra lista, Kaká, Félix Torres, jogador para jogar no Corinthians, jamais, né? E os jogadores que o Corinthians tá falando em contratar são outros jogadores que não têm capacidade. Então, para você jogar um Super Mundial, tem que ter uma equipe forte, qualificada. Não é quantidade. Nós precisamos trocar a quantidade pela qualidade. O Corinthians tem que crescer a mentalidade. Tem que parar de repatriar esses ex-jogadores do Corinthians que foram lá para fora, jogaram 10, 15 anos e voltaram pro Corinthians. E Corinthians não muda. A gente tem que pensar para frente, para cima. A gente não pode pensar para trás. O que passou, passou. Vamos pensar para frente pra gente conquistar coisas boas. Hoje o Corinthians vive refém do seu passado, de um Mundial de 2012. Ó, onde nós estamos? Em 2025, já se passaram 13 anos. Agora o Romarinho, depois de 10 anos lá fora, o Corinthians tem expectativa de repatriar o Romarinho. Pra quê? Aos 34 para 35 anos, o Corinthians tem que contratar jogadores talentosos. Jogador que tá com fome de gol. Jogador que tá com vontade de jogar no Corinthians. Chegar e montar uma bela equipe como nós tínhamos em 2012. De lá pra cá, nós nunca mais tivemos uma equipe tão qualificada. Por isso que a gente praticamente não tem ganhado nada nos últimos 10 anos. Né? 6 anos estávamos na fila. É uma vergonha.
É uma brincadeira. As pessoas que trabalham no Corinthians têm que respeitar essa história do Corinthians, respeitar o manto sagrado e pensar no Corinthians e não no seu umbigo. O que está acontecendo é que cada um pensa em si próprio e esquece o Esporte Clube Corinthians Paulista. É lamentável, né, o Corinthians passar tanto tempo, né, sem ganhar título como passou. É lamentável o Corinthians não estar disputando o Mundial. O time da grandeza, do tamanho, da estrutura, da visibilidade até o Corinthians não tá no Mundial desse. É vexatório, é lamentável, mas espero que esses dirigentes conseguem fazer um trabalho melhor e colocam o Corinthians lá no topo, porque é lá que nosso timão merece. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham aqui, deixa aquele like no vídeo para fortalecer nosso trabalho, registra a sua inscrição aqui no canal também, vamos dialogar por aqui, vamos interagir por aqui e deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.